Olá, caros alunos. Eu sou o professor Christian, professor do conteúdo de História. E hoje nós vamos dar início ao PET de 2021 do sétimo ano, ok? Então sejam todos bem-vindos à nossa aula e nós vamos orientar um pouco sobre o entendimento e a realização do PET do sétimo ano de semana 1. Vamos lá. Na semana 1, nós temos como unidade temática História, Tempo, Espaço e Formas de Registro. O objetivo do conhecimento é sobre a questão do tempo, síncronas e diacrônias. Reflexão sobre o sentido das cronologias, lembrando que diacronias significa a sucessão de acontecimentos, de linearidade no estudo da história, ou seja, efeito de causa e consequência. Por exemplo, no século I, todas as transformações que aconteceram naquele século foi objeto de ocorrências no século II, ou seja, um século dependeu do outro, esse efeito causa e consequência. Já a forma síncrona, sincronia de pensar a história, é analisar a história sem comparar os tempos ocorridos, sem levar em conta a evolução. Então você pega um acontecimento no século VI e compara um acontecimento no século XVI, por exemplo. Então não tem um efeito de causa e consequência. Além disso, nós vamos falar também como objetivo de conhecimento as formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. Lembrando que as habilidades serão identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas, comparando os marcos referenciais nos períodos históricos, e identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significativo das fontes e origens de determinadas formas de registros em sociedade e épocas distintas, assim como nas especificidades e singularidades das transformações históricas nas respectivas comunidades. Então, os conteúdos relacionados serão o tempo e a história, o tempo e as unidades de medida, instrumentos de medição do tempo, o tempo medido por calendários e outras medidas de tempo, como períodos, milênios, séculos e décadas. A sociedade humana tem maneiras diferentes de compreender o tempo e marcar sua história. Assim, por exemplo, na divisão da história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tem sentido para os povos cristãos, porque entende que Jesus Cristo foi um marco na história. O Jesus Cristo seria um salvador e através da vinda dele vai mudar completamente a história da humanidade. Mas civilizações como muçulmanos e judeus não entendem dessa forma, porque entendem que Jesus Cristo foi apenas um profeta como outros que tiveram ao longo do tempo. Então eles não adotam essa periodização da história. Vamos fazer uma interdisciplinaridade com conteúdo de geografia e matemática. Então vamos lá? O tema, a produção do conhecimento histórico. Neste tema, vem abordar sobre as sociedades humanas e as maneiras diferentes de compreender o tempo, de marcar suas histórias. Como eu falei, a questão do antes de Cristo e depois de Cristo que nós cristãos seguimos. Fala também que a história ela está intimamente relacionada às fontes, ou seja, as formas, os registros que o homem utiliza para compreender os tempos passados, a história. E que as fontes históricas podem ser documentos escritos, depoimentos orais ou fontes orais, como a gente conhece, fotografia é um tipo de fonte de história, objetos antigos, edificações que são estruturas urbanísticas, tudo isso ajuda o homem a compreender o seu passado, a sua história. Então, é o que nós chamamos de fontes históricas. Só que há necessidade da gente fazer uma crítica e interpretação, porque alguns documentos ele não representa uma verdade absoluta. Ele deve ser contextualizado. Porque, por exemplo, um documento produzido no século XIV, às vezes aquele documento, um registro, foi feito por segundas intenções, por uma pessoa da elite que queria
informar de forma errônea algo que aconteceu. Então é necessário a gente interpretar o documento de acordo com os acontecimentos anteriores à sua história. Recapitulando, a história é uma ciência que estuda as ações do ser humano ao longo do tempo. É através de objetos que o objetivo principal é entender a vida das pessoas. Desde o surgimento do homem na pré-história até os dias atuais. Então, o homem tenta estudar, tenta compreender o que aconteceu na humanidade desde o surgimento do homem na Terra através dessas fontes históricas. Para isso, é necessário para a gente entender a identidade do ser humano, o tempo ocorrido, traçar a memória de toda uma cronologia ao longo da história. Então, cronologia são os acontecimentos de fatos um após o outro. Século I, II, III, IV, V e assim sucessivamente. Para traçar e entender o homem de forma nos levar a entender a cidadania. Bom, aqui abaixo nós temos um esquema que vem mostrar a história. Como é que a história é construída? Como é que o historiador ele constrói uma história? Primeiramente, através da ciência, ele vai estudar os objetos, os registros históricos ao longo da história através das fontes, as fontes históricas, que seja ela escrita, oral ou iconográfica, através de imagens, como a gente viu. Para depois construir uma memória dessa história, para idealizar o surgimento dos sujeitos históricos e lembrando que isso tudo pode variar de acordo com as diferentes formas de contar o tempo. Então, assim, o tempo histórico, hoje, ele é observado através da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E esse tempo histórico, essa cronologia dos acontecimentos, ela foi criada através da ciência, do historiador, através de todas essas fontes citadas acima. Dito isto, nós vamos para as atividades. Vamos entender as atividades que teremos que fazer nessa primeira semana de aula para os alunos do 7º ano. Número 1. Os fatos estão disponíveis para os historiadores nos documentos, nas inscrições e assim por diante. Como peixes na tábua do peixeiro, o historiador deve uni-los, depois levá-los para casa, cozinhá-los e então servi-los de maneira que o atrai mais. Então aqui o historiador e seus fatos, o texto de Edward Carr, ele vem traçar os passo a passos do historiador, ele vem fazer uma analogia ao peixeiro, cortando o peixe. E a questão é, qual é o trabalho do historiador e de que maneira ele deve ser analisado, o passo a passo que o historiador deve abordar para traçar os registros históricos? Vamos responder essa questão aí. Número 2. A história está relacionada ao passado e também com coisas do presente, ao cotidiano. Dessa forma, é necessário compreender que todos nós somos protagonistas deste processo de construção. Sendo assim, você deverá registrar através de uma linha do tempo o seu dia nesse contexto de pandemia. Então, falando um pouco sobre cronologia, pessoal, vocês vão colocar uma linha do tempo. Por exemplo, eu acordei às 7 horas da manhã, fui assistir as teleaulas, aliás, antes disso tomei café, depois fui assistir as teleaulas, depois fui ajudar a mamãe, depois fui resolver as atividades. À tarde eu fui brincar com meu irmão. Lembrando, no contexto da pandemia, que não se deve aglomerar, com o perigo do Covid-19. Então, vocês irão colocar passo a passo, primeiro o que eu fiz, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o fim da noite, até a hora que vocês foram dormir, para vocês entenderem como é que é o processo de cronologia dos fatos ocorridos, tanto na história e aqui como exemplo na vida de vocês. A número 3. Os acontecimentos históricos possuem somente uma explicação? Ela está perguntando, Justifique sua resposta utilizando como referência a interpretação da imagem a seguir. Nós vimos, pessoal, na história, que a história ela não é feita de verdades absolutas.
ela é feita de versão, e a versão é elaborada de acordo com o historiador, analisou as fontes históricas ao longo da história, então ele vai analisar e vai montar uma versão do fato ocorrido. Então não existe uma verdade absoluta. De acordo com as fontes, com os registros que o historiador pegou ao longo da história, é que ele vai montando essa história. Como, por exemplo, essa imagem aqui que a gente pode observar, que é uma imagem que, de acordo com o ângulo que nós olhamos, nós podemos visualizar várias coisas, né? Então, por favor, montem a resposta de vocês. Número 4. Como cada uma das ciências auxiliares, a economia, a antropologia, a arqueologia e a geografia podem contribuir para o trabalho do historiador? Ele está fazendo uma pergunta. Lembrando que economia vai estudar números, dinheiros, né? A antropologia vai estudar os povos antigos, a sociedade antiga. A arqueologia estuda objetos antigos. E a geografia é o estudo da Terra, ok? Então, após analisar tudo isso, montem as respostas de vocês. Lembrando que eu estou à disposição no PV para tirar qualquer dúvida e vocês também podem pesquisar na internet, nos livros didáticos, os conteúdos abordados nessa semana de aula para responder as questões. Bons estudos e até a próxima!